E aí, galera que nos acompanha aqui no Conexão Eclésia, eu sou o Anderson Paz e estou aqui de volta para tratar de um tema que foi uma sugestão de uma amiga nossa, a Clarice Oliveira. Ela deu uma sugestão de tema que foi inspirado no nosso último vídeo. Se você não assistiu, o nome do vídeo é Se Temos o Espírito, para que a Bíblia? Que fala da importância do Espírito Santo na formação do Novo Testamento, né, de como o Espírito Santo inspirou e como nós precisamos da Bíblia, né, do Novo Testamento, que à luz dele entendemos o Antigo Testamento. Enfim, você pode procurar no nosso canal. Se temos o Espírito, para que a Bíblia? E a Clarissa nos sugeriu fazer um outro post no sentido contrário, se temos a Bíblia, para que o Espírito? O tema do Espírito Santo e a Bíblia às vezes é tratado como houvesse uma tensão entre esses dois temas, houvesse uma oposição, de tal forma que se uma pessoa é muito cheia de Bíblia, ela às vezes é compreendida como vazia do Espírito. Ou se é cheia do Espírito, às vezes é vazia de Bíblia. Enfim, é tratado como houvesse uma tensão, como se uma coisa excluísse a outra, quando é uma tensão aparente, não é real, e até falsa, equivocada. Quem acha que existe essa tensão não conhece a Bíblia e nem conhece o Espírito Santo, né? Nem conhece a obra do Espírito Santo em nós. Se você olhar as profecias do Antigo Testamento sobre o Espírito Santo, não foi só Jesus que falou sobre o Espírito Santo, não foi só João Batista, os profetas do Antigo Testamento também falaram sobre o derramamento do Espírito Santo. Joel fala que o Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne, que haveria profecias, sonhos, visões. Mas Ezequiel, tem uma profecia de Ezequiel, que eu queria que você considerasse aí, pudesse conferir. Então, Ezequiel 36, 26 e 27 diz o seguinte: Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos, e os observeis. Então, o Espírito Santo também seria dado para que nós fôssemos capazes de cumprir a vontade do Senhor, os mandamentos do Senhor. Sem o Espírito Santo é simplesmente impossível cumprir os mandamentos do Senhor. Nós somos incapazes de fazer a vontade de Deus. É impossível agradar a Deus na carne. Então, só através do Espírito nós podemos agradar a Deus. E quando a Bíblia fala da ação, o Novo Testamento fala da ação do Espírito, Jesus nos diz que o Espírito convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, sem essa ação do Espírito, nós não podemos nem mesmo nos arrepender. A bondade de Deus que nos conduz ao arrependimento. Então, nós precisamos dessa ação do Espírito Santo nos convencendo do pecado, da justiça, do juízo. O Espírito Santo que opera em nós o novo nascimento. A partir da palavra, nós recebemos a palavra, cremos na palavra, e a partir daí o Espírito Santo opera em nós a regeneração, o novo nascimento. Está lá em Tito, por exemplo, Tito 3,5, que nos fala que nós fomos salvos pelo lavar regenerador do Espírito Santo. Então, a regeneração, o novo nascimento, é uma obra do Espírito Santo que o texto bíblico por si só não pode fazer. Só para relembrar, a título de curiosidade, quando os magos do Oriente vieram conhecer o recém-nascido rei dos judeus, eles foram a Jerusalém e os doutores, os conhecedores da lei, falaram que Jesus nasceria em Belém, como disse o profeta Malaquias. Lá cita o texto do profeta Malaquias. Mas, embora conhecessem as Escrituras, não foram adorar o rei dos judeus. Não foram adorar Jesus. Então, o mero conhecimento das Escrituras não significa ir até Jesus. E o outro texto que também fala sobre isso é quando Jesus fala dos judeus lá em João 5. Examinai as Escrituras, porque vocês julgam ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Contudo, vocês não querem vir a mim para terem vida. Então, é possível ir até as Escrituras, examinar, conhecer, estudar, mas não ir até Jesus. Isso é possível. Então, só quem nos leva realmente a Jesus é o Espírito Santo. Jesus falou que é o Espírito que glorifica Jesus, que revela Jesus, que é o Espírito que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito que opera em nós o novo nascimento, como eu falei aqui, o lavar regenerador. É o Espírito que nos sela para o dia da redenção. O fato de termos o Espírito Santo em nós é que nos dá garantia que no dia da redenção, o dia final, a obra que Deus começou em nós vai estar completa. E aí, como Paulo fala, né, que aquele que começou a boa obra em nós é fiel para completá-la, o que nos dá essa certeza, essa garantia, é o selo do Espírito Santo. Ele nos sela para o dia da redenção.
Ele começa uma obra de nos transformar na imagem de Jesus. Está lá em 2 Coríntios 3:18. Todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados. É uma transformação de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Então, o Espírito Santo que produz em nós essa transformação, essa obra de transformação, é o Espírito Santo que produz em nós o seu fruto. O Espírito Santo habita em nós e ele produz um fruto. Quando nós andamos no Espírito, esse fruto aparece. O que é esse fruto? É o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio. É o fruto do Espírito em nós, é o resultado do Espírito em nós. O Espírito produz o caráter de Cristo em nós, produz Jesus em nós. Isso é a obra do Espírito. Ele também nos ensina e nos socorre em momentos complicados, nos dá direção para decisões específicas. Lucas 12, por exemplo, 11 e 12, versículos 11 e 12, Jesus fala que quando nós fomos levados às autoridades, para a gente não nos preocupar, para a gente não se preocupar com o que dizer, porque o Espírito Santo vos ensinará, naquela mesma hora, as coisas que deveis dizer. Então o Espírito Santo ensina, consola, ele é o consolador, ele socorre, ele dá dons para a edificação da igreja. Dá dons, a igreja precisa de dons para a edificação, dons diferentes, dons variados, os dons não são iguais na vida de todos, e os dons são distribuídos pelo Espírito Santo conforme lhe apraz. Ele separa, ele chama, separa para o ministério, como Atos 13 o Espírito Santo fala, separai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Então a edificação da igreja, que ainda não está completa, a igreja está sendo edificada, ela é resultado dessa ação do Espírito Santo. Então não existe essa oposição entre Bíblia e Espírito, conhecimento bíblico e conhecimento espiritual. Essa oposição não existe. Na verdade, um homem espiritual, um homem cheio do Espírito, ele também é cheio da palavra. É possível que se conheça muita palavra, mas não tenha a palavra como vida em você, e aí você não vai ser um homem cheio do Espírito, uma mulher, um homem cheio do Espírito Santo, se a palavra não for vida em você. Você vai ser apenas um conhecedor. E Tiago fala, ser depois praticante da palavra e não somente ouvinte, enganando-vos a vós mesmos. Então o mero ouvinte, o mero conhecedor, está se enganando. Está se enganando. Agora, se você é praticante, se você recebe a palavra como vida aí dentro de você, você também é uma pessoa que está se enchendo do Espírito. E, para finalizar, não quero estender muito o nosso vídeo, mas Efésios 5, no 18 ao 20, quando Paulo fala sobre ser cheio do Espírito Santo, e essa é a nossa maior necessidade de sermos cheios do Espírito Santo. Paulo fala o seguinte: não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Como se enche do Espírito? Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a gente se enche do Espírito Santo assim, né? Falando com hinos, salmos, cânticos espirituais, expressando essa gratidão a Deus. Só quando você vai para Colossenses 3,16, Paulo fala sobre ser ricamente habitado pela palavra, ser cheio da palavra de Cristo. E os passos para ser cheio da palavra de Cristo, curiosamente, são os mesmos passos para ser cheio do Espírito Santo. Ou seja, se você seguir os passos para ser ricamente habitado pela palavra, você também vai ser cheio do Espírito Santo, porque são os mesmos passos. Colossenses 3,16. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão em vosso coração. Então, ser cheio da palavra de Cristo e ser cheio do Espírito Santo, os caminhos vão resultar na mesma coisa. Então, o que nós precisamos é realmente sermos cheios do Espírito. É o que você precisa, é o que eu preciso. Então vamos buscar isso realmente, ser cheios do Espírito Santo. E pedir isso a Deus, né? Jesus falou que nós, sendo maus, sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos, quanto mais o Pai Celeste dará o Espírito Santo àqueles que pedirem. Então, vamos aí nos encher do Espírito Santo, porque é isso que a gente precisa mesmo, e o mundo precisa ver isso em nós. O mundo precisa ver homens e mulheres cheios do Espírito. Tá ok? Então, é isso aí, guarda isso no teu coração. E se tu considera esse conteúdo aqui importante, não deixe de marcar aí o gostei
aqui embaixo no nosso vídeo, compartilhar, isso é muito importante. Se você quer ajudar o nosso canal, o nosso trabalho aqui no YouTube, não deixe de compartilhar e se inscrever no canal do Conexão Eclésia, tá ok? Nós nos vemos em breve, se Deus quiser.